Olá, é uma grande satisfação estar aqui com vocês com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri Live, todos os sábados às 19 horas. E hoje o tema é Música em Conjunto e os Valores Humanos. Então a gente já abriu o programa, né, ouvindo essa maravilha de música, aqui com um quarteto de cordas, que nos faz refletir como é importante desenvolver um trabalho em equipe, como é importante colaborarmos uns com os outros, desenvolver o respeito. Isso nos faz refletir sobre a nossa sociedade atual. Que valores humanos estamos conservando, desenvolvendo? Percebemos uma sociedade onde as pessoas estão frias, individualistas, egoístas, onde elas se esquecem do outro. Se esquecem de olhar a necessidade que o outro tem de compartilhar. Eu gostaria que você aí, que é músico, você que gosta de música, e você que aprecia a música, observem como a música pode gerar uma possibilidade de desenvolvermos valores humanos, de resgatarmos esses valores. Porque quando vivemos em sociedade, dividimos as nossas experiências, as nossas crenças, a nossa cultura. E temos, então, que saber o quanto é importante desenvolvermos os valores humanos, como o respeito, a cooperação, a empatia, entendermos as dificuldades do outro e respeitarmos as diferenças. Então, este programa que é feito com tanto carinho, com tanto amor, porque eu, há mais de 30 anos, estou nesta
trilha nesse universo musical e tive o privilégio de conhecer tantas pessoas que tanto me ensinaram com as suas experiências de vida, com as suas transformações através da música, com a superação de dificuldades. Então, este espaço é um espaço, sim, que vai trazer para você informação. Informação de como a música pode ser um agente transformador dentro dessa nossa sociedade, nossa sociedade que está tão caótica, né? Como ela pode ser uma ferramenta tão poderosa para auxiliar nossas crianças, nossos jovens, que também estão perdidos em alguns momentos. E nós vamos receber no próximo bloco, então, o maestro Tiago Tavares. Ele que é compositor, violonista, arranjador e trilhou, então, sua carreira brilhantemente. E eu tive a honra de conhecê-lo ainda muito pequenininho. Ele vai contar isso para vocês. Mas antes, eu não posso deixar de falar aqui com esses integrantes maravilhosos dessa orquestra de cordas, quarteto na realidade, né? Eu quero saber deles, o que eles sentem quando eles tocam, o que a música traz de bom na vida deles, qual é o efeito transformador. Eu vou conversar com cada um deles. Vamos lá. Começando aqui, Guilherme, né, Guilherme? Vocês podem se apresentar, tá? Fala do seu instrumento. Conta um pouquinho aqui pra gente. Eu me chamo Guilherme Batista, sou violinista há 16 anos, né? Violino para mim é quase que uma extensão do meu corpo, né? É o que eu respiro, é o que eu faço, né? Desde criança, né? Foi algo que transformou a minha infância, minha adolescência, né? Poderia hoje estar em tantas outras situações da vida, né? Igual a gente vê na nossa atual geração. Porém, a música foi um transformador na minha vida e eu agradeço a cada dia aos meus pais, primeiramente, por ter me colocado neste caminho aqui. E música, para mim, é tudo. É o ar que eu respiro, é a água que eu bebo, enfim, é tudo. Que lindo. E essa experiência de tocar, então, em conjunto, né? De compartilhar a música com os outros músicos queridos? Tocar em quarteto é algo incrível. Tocar em conjunto é algo incrível, né? São cada um carregando a sua bagagem musical, né? Todos nós conversando na mesma língua, o mesmo dialeto, em prol do mesmo objetivo, né? Então isso é algo único na vida, assim. Acho que todos deveriam experimentar isso algum dia. É um grande ensinamento, né? Sim. De viver em sociedade. Olha só, que experiência e que ensinamento, que ferramenta. Através da música, tocar em conjunto é desenvolver muitos dos valores humanos. Vamos lá, minha querida. E você? Boa tarde, meu nome é Cíntia Camprube. Eu sou violinista também e faço música com violino há 10 anos, né? E também sou professora de musicalização infantil, né? E você falou toda a verdade, assim, né? A música, ela tem um poder tão grande, curativo e educativo, né? A gente vê através das crianças, né? Eu tenho a oportunidade de dar aula de musicalização numa comunidade e muitas vezes a gente acha que as crianças não vão entender a música clássica, que pode ser complexo, né? E aí a gente vê que é uma coisa inata à natureza humana, a beleza. E aí você percebe que você põe uma música, desde que ela seja bonita, quando eu digo bonita não quer dizer que não pode ser triste, e aí você vê a criança assim, abismada, né, querendo saber o que é isso, como é que faz, como é que toca, que instrumento é esse. E aí a gente entende que todo mundo pode, todo mundo deve poder ter acesso a essas coisas, porque é transformador demais, e a música salva vidas mesmo, né?
Que lindo. É isso. E esse é o meu sonho, gente. Esse é o meu sonho. Eu já falei aqui que eu tenho um propósito. Eu sei exatamente o que eu quero. E o que eu quero é esparramar as sementes da música, porque realmente ela transforma, ela direciona. Então a gente vê tantas pessoas fazendo trabalhos incríveis, trabalhos sociais incríveis, utilizando a música. E a gente vê a transformação desta criança, a gente vê a transformação desse jovem. Porque ter um instrumento, saber tocar, ou mesmo cantar, né? A voz, que é o nosso instrumento primeiro, né? O primeiro instrumento, é você ter um amigo. Eu sempre falo isso, é você ter um amigo. É uma extensão do seu corpo, como bem disse o Guilherme, né? Então eu quero esparramar junto com vocês, você que está aí e gosta de música e sabe que a música faz uma grande diferença nas nossas vidas. Vamos ouvir aqui mais um músico querido. Tudo bem? Me chamo Lucas, Lucas Magalhães Borges. E eu comecei a estudar música através do piano, quando eu tinha ali por volta de meus 8, 7 anos. E aí depois eu, através da minha mãe, que ela sempre me incentivou, eu conheci o Projeto Guri, que assim foi um canal assim de conhecimento, assim, né, em questão musical, assim, né. E basicamente eu tive minha formação através do Projeto Guri e posteriormente através da EMESP. E eu pude ver assim todo esse processo, né. O quanto que, assim como o Guilherme falou, o quanto que a gente poderia estar passou, né, o tanto que a gente deixou, o tanto de problemas que a gente deixou de ter, né, quando a gente se dedicou à música, o quanto que ela foi um agente transformador, assim, né, para nossas vidas, e o quanto que a gente pode oferecer, né, para as pessoas da comunidade, né, o quanto que a gente pode transformar as pessoas através da música. E eu acho que a experiência de dar aula, por exemplo, e transmitir o conhecimento musical, a gente pode observar bem isso, né. Bom, vou falar um pouquinho do meu instrumento, que, por incrível que pareça, não é um violino. Eu vou mostrar aqui na câmera. Verdade. Vocês podem... É um irmão do violino, né? Uma irmã do violino. Vocês podem ver que ele é um pouquinho maior. Ele tem uma técnica muito parecida com a do violino. Mas, no entanto, o som dele é um pouquinho mais grave, né? E ela tem uma corda que o violino não tem, e vice-versa. A viola, né, que eu ainda não falei o nome, né, tem uma corda que o violino não tem, e o violino tem uma corda que a viola não tem. E essa é a viola, né? E basicamente essas são as diferenças. A leitura de partitura também é um pouquinho diferente. A gente lê na clave de dó e o violino lê na clave de sol. E é isso. Vocês viram, gente? Até os instrumentos têm as suas famílias, né? Sim. E eles funcionam bem em conjunto. Então, e a gente lembra tanto, né, quando a gente fala família, né? Até os instrumentos têm a família, eles se conversam, né? Eles se combinam, eles se harmonizam. Vamos lá, mas eu quero conhecer mais um integrante aqui. Aliás, eu conheço. Olá, meu nome é Ricardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Márcia, de estarmos aqui participando, né? E que programa nobilíssimo, né? Que é um programa que realmente tem como foco um bem maior, né? Um bem social, um bem para a humanidade, um bem que vem realmente ressaltar, né? Os valores, né? Os valores humanos, né? Que nobre e raro de se ver, né? Na televisão em geral, essa proposta, né? Realmente muito grato por participar, né? É até interessante, nesse sentido, a gente conseguiu reunir esse quarteto, né?
foi de uma forma inesperada, recebi esse convite. A Márcia falou, será que seria interessante a apresentação de um quarteto, né? E pude contar com essas pessoas extremamente generosas, assim, que se moveram por amor, por interesse, por amor à música, pelo amor àquilo que faz para estarmos aqui. E estamos aqui, né, dialogando, nos conhecendo, né, criando essa amizade e dialogando também, né, musicalmente, né? Realmente a música, eu acho que é um símbolo, né? Pode servir muito bem como símbolo, né, da relação social, né, em que cada um tem que estar aberto a sugestões do outro, né? O que está escrito aqui não é suficiente, né, para a gente criar a harmonia necessária, né? E sem essa percepção que a gente pode ter das sugestões, da interpretação de cada um aqui tocando, é o que embeleza, né? É o que confere à música, né? O seu valor supremo, podemos dizer que é um valor humano, né? Sobretudo, né? Eu acho que a música, nossa, o que é a música para mim, né? A música para mim é o trabalho, é a diversão, é tudo, é o estresse, é o descanso, todos os motivos possíveis, né? Eu acho que para todos que se dedicam à música, para os músicos, né, para todos aqueles que dedicam a vida à música, né, só poderiam se dedicar se a música significasse muito mais do que uma mera profissão, né, do que um mero papel, né, profissional, né. E estou muito grato, né, por isso, né. E até interessante se eu pudesse dizer, né, alguma coisa, né, do meu instrumento. Ai, fala sim, com certeza. Fala sobre esse instrumento maravilhoso, esse som profundo. Você vê, né, a relação, né, que eu estou tendo com o cello é bastante recente, né. Comecei no primeiro ano da pandemia, né, mediante um telefonema, né, me ligaram, Ricardo, você conhece um violoncelista, né? Porque meu primeiro instrumento é o violino, né? Meu primeiro instrumento é o violino e estavam precisando de um contato para violoncelo e eu ali na necessidade, precisando de trabalhos, com esse cello parado em casa. E tem interessante a história, porque foi um aluno do meu irmão que deixou o cello lá e falou, aprende para você me ensinar. E ficou ali com o cello parado, por anos, inclusive. E aí, então, em 2 semanas ali, eu acabei, né, praticando o cello ali o suficiente para conseguir realizar alguma coisa que se exigia naquela proposta ali de trabalho de gravação, né? Então, com isso, a minha relação com o cello é muito recente, né? E é até interessante, né? O cello, ele compartilha da afinação da viola, né? Ele disse eu estou, né, com as 2 mãos aqui ocupadas, né? Mas você vê que é interessante. A mesma afinação, né? As cordas, né? E vindo para cá, o Lucas estava até dizendo, né, uma coisa muito interessante, né, que embora a viola seja, né, o mais desconhecido desta família, né, as pessoas conhecem e reconhecem muito bem o violino e o violoncelo, né, a viola sempre surge aquela dúvida, será que é uma viola, será que é um violino, né, nunca assim, então é um instrumento mais desconhecido, às vezes até desprezado, mas é da viola que veio essa família, né, o primeiro instrumento, né, a gente tem violas da época do descobrimento do Brasil, né, e foi, né, variações de violas que tomaram essa forma aqui que a gente está vendo, aqui que a gente conhece. Muito bacana, gente. Vocês foram assim perfeitos nas falas, né? É isso. Então, a gente vai ouvir mais um pouco de música, né? Com esses queridos aqui, que por amor, né? É o que o Ricardo falou, né? Quem se envolve com música se envolve com a sua essência, creio eu, porque a música fala direto ao coração. Gente, mais um pouco de música, então.
E agora vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho entrevista com o maestro Tiago Tavares. Você não pode perder. Até daqui a pouquinho. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Estamos de volta com o programa O Poder Musical e hoje recebendo o maestro Tiago Tavares, que também é violonista, arranjador e compositor. Tiago, estava ouvindo você aí tocando, que expressividade, né? Que sensibilidade. Nos faz parar e refletir, como a música toca a nossa alma, né? Eu queria convidar então você aqui, Tiago, para batermos um papinho, né? Isso. Deixa eu te dar um abraço. É um prazer, uma honra ter você aqui no programa, né? Márcia, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar participando aqui do seu programa. Feliz mesmo de a gente bater esse papo aqui agora. Que bom. Então, ó, fica à vontade, sente-se. Vamos conhecer um pouquinho, né, da sua história. Eu conheço essa pessoa aqui, esse querido, há muitos anos, gente. Ele vai contar um pouquinho para vocês, né? Então, é muito bom poder ver o Tiago brilhante aí, né, na sua trajetória musical, desenvolvendo tantas pessoas, né? Tantas orquestras. O Tiago, além de tudo isso que eu falei, né? Ele teve a sua formação na Universidade de São Paulo, na USP. Ele foi maestro assistente da Orquestra Experimental de Repertório, é convidado para várias orquestras nacionais e internacionais. Ele tem uma bagagem imensa. Queria saber dele, né? Um pouquinho da história. Conta aí pra gente, Tiago. Bom, eu não sei quando eu comecei a estudar música, porque minha mãe tinha escola de música, ela era professora de piano, de matérias teóricas, então eu não me recordo da primeira aula de música que eu fiz. Eu lembro que eu tinha 5 anos, fui ter aula de piano e virei para minha mãe quando acabou a aula: posso fazer violão? Então o piano é um instrumento que eu sempre tive dificuldade de aprender, né? E isso é uma coisa interessante também, porque você forçar uma criança a aprender um instrumento que ela não gosta também não é bacana, né? Cada um tem uma vocação, que é um tipo de instrumento, um tipo de som que você quer trabalhar, né? E no meu caso eu sempre fui atraído pelo violão. E eu conheço a Márcia de não muito tempo atrás, né? Ela foi minha professora de violino quando eu era pequeno. Então, é uma relação antiga. Ele é bondoso, o Tiago é bondoso. Bondoso em falar não muito tempo atrás, né? Assim, é um bondoso demais comigo, né? Não, imagina. E depois eu fui para a faculdade, fui estudar e fui... A regência foi um acidente no caminho. Eu entrei na faculdade para violão e eu acabei descobrindo a regência na faculdade. Daí, então, eu fiquei mais tempo na faculdade, né? Para quem não sabe, normalmente uma graduação em música, se for em instrumento ou canto, em média dura 4 anos. Se for em composição ou regência, ele demora 6 anos. Então, é um curso mais longo. E depois disso, fui tendo contato com outros maestros. Daí, comecei a trabalhar mesmo na área e a vida foi me levando. Puxa, quando eu vi que você tinha enveredado por esse caminho, né? Falei, gente, que bacana, porque ele sempre foi muito estudioso, um menino muito aplicado, né? Ele tocava muito bem o violão, sempre muito disciplinado, né, gente? Músico tem que ser, né? Tem que ser muito disciplinado. E eu falava, esse menino vai longe. E foi mesmo, foi longe, ainda enveredou pelo caminho da regência, né? Que é um trabalho tão lindo, é um trabalho tão bonito. Ele vai contar essa experiência aqui para a gente, né? Sobre esse processo, né? Você acredita, Tiago, que a música ela tem esse poder transformador numa sociedade? Tem. Ela tem um poder incrível. Eu acho que música é algo que deveria ser estudado nas escolas, deveria ser obrigatório em todas as escolas. Eu acho que é um direito humano básico, né? Todo mundo deveria ter acesso. Independente do gosto musical de cada um que você vai desenvolvendo, você proporcionar a uma criança o aprendizado musical, você vai melhorando o desenvolvimento do cérebro dessa criança, né? O cérebro do músico ele trabalha diferente, né? A gente trabalha os 2 hemisférios simultaneamente. Então, tem toda a parte da razão, da matemática, né? Que é o hemisfério, e tem todo o outro lado da criatividade, né? Que isso só a música proporciona também. Então a gente trabalha os 2 hemisférios simultaneamente, isso é muito importante. E a gente não estuda música para ser músico, né? A gente estuda música para ser um ser humano melhor. Então, na verdade, eu acredito muito nisso. Acho que ela realmente transforma.
Com certeza, né? E desenvolve todas essas questões, esses valores, né? Que é o respeito, né? A sociabilização, né, Tiago? E a criança, ela vai... A neurociência comprova, né? A gente tem pesquisas comprovando mesmo o quanto a música faz bem para o nosso cérebro. Tá? Então, a gente observa, né, muitas crianças, às vezes, sem as atividades, porque as crianças têm muitas atividades no dia a dia, né? Mas, às vezes, naquele momento que ela está, sei lá, sem fazer nada, aí ela fica no celular. Eu sempre bato nessa tecla, porque é o que a gente vê, a realidade. No celular, no computador, nos joguinhos. E isso faz com que a criança ela não desenvolva um outro lado, né? Trabalhe melhor a sua parte cognitiva e, às vezes, por muita desinformação. Então, aqui é um espaço onde a gente vai estar trazendo informações de quanto a música pode beneficiar as pessoas, pode trazer qualidade de vida. Tiago, me conta um pouquinho da sua experiência mesmo nas orquestras. Como que é assim, a sua vida diária, né? Sendo um maestro, regente, aí, lidando com tantas pessoas, né? Tantas pessoas que trazem histórias diferentes, culturas também diferentes, né? Bom, o que eu acho curioso da minha profissão é que as pessoas vendo de fora, elas não têm muita noção do que eu faço. Esse é o primeiro ponto, né? E é uma profissão que a gente brinca que é a cintura da formiga. Porque você tem toda a orquestra, todo o coro olhando para o maestro e você tem todo o público olhando para o maestro. Então, quando eu estou trabalhando, estou sendo fuzilado por um monte de olhares. E a outra ilusão, acho que uma grande parte da ilusão, é a ideia do controle, da autoridade, de mandar, né? E não é bem assim que funciona. E é muito interessante, porque... Na verdade, eu acho que todas as profissões, mas a música em si, a gente vê isso em tempo real, né? Que é lidar com gente, lidar com pessoas. Cada um pensa de um jeito, cada um lida com a vida de um jeito. E na música é a mesma coisa. Cada um produz um som, cada um lida com o som do outro de uma forma. E na história da música, a partitura, as músicas começaram a ficar tão complexas que o músico precisou sair de dentro do conjunto e ir para o lado de fora para ajudar a equilibrar, né? Para ajudar a coisa a fluir com mais naturalidade. Então, o meu trabalho, na verdade, qual que é? É moldar o som, né? O som é uma propriedade da física, né? Que, muito simplificadamente, é o ar em movimento. Então, meu trabalho é moldar esse ar no espaço. Então, eu tenho que reconhecer o lugar que eu estou tocando, a acústica do lugar que eu estou tocando. Se eu estou, por exemplo, numa igreja que tem muito eco, eu vou tocar de uma forma um pouco mais lenta para que a música, que as frases soem mais naturais, para que não soem embolado, como se fosse uma pessoa falando muito rápido. Se eu estou num lugar que tem uma acústica mais seca, eu vou falar um pouco mais rápido essa música para que não fique buracos. Então, é uma coisa viva, não é uma coisa que eu possa controlar exatamente. Eu pensei que vai ser assim e vai ser assim. Não. E, principalmente como maestro, eu tenho que escutar o que a orquestra está produzindo e eu vou interferir e lidar com o que a orquestra está produzindo, né? Então, o meu papel, na verdade, é coordenar tudo que eles me entregam e interferir também para tentar chegar num objetivo em comum. Então, de uma certa forma, lidar com os egos, né? Sim, com certeza. E olha que ego de maestro é um negócio. É cada história dos meus professores que a gente viu. E realmente não é tanta verdade, né? E falando de músicos, né? A coisa que as pessoas às vezes pensam também que é muito importante estudar técnica, né? Desenvolver a parte motriz, os dedos, né? E, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é desenvolver o ouvido. O que a gente consegue escutar. Né, e fazer música em conjunto, né, que tem a ver com ego, você tem que abrir mão do ego em grande parte, né? Tanto como maestro, né? Eu acho que a vida do músico de orquestra é uma vida muito delicada. Ele tem que abrir mão do ego. Ele já não escolhe o que ele vai tocar, ele não escolhe quando ele vai tocar e nem como ele vai tocar. Sempre tem alguém, que normalmente é o maestro titular do grupo, que programou toda essa agenda, que fez toda essa questão, e o músico está lá para tocar o melhor que ele pode. Então, o meu papel é permitir que ele se expresse também. Então, eu também não posso interferir a tal ponto de sentir que a pessoa tem uma vida sofrível naquele momento. Está tolhida, né? Porque exatamente. A gente cresce também com o conhecimento do outro, né? A gente
se abre, né, para escutar também o que tem a dizer e acrescentar. Porque às vezes tem ideias bacanas, né, que vêm dos integrantes, né? Tem muitas vezes que eu me surpreendi, por exemplo, que a ideia musical que veio da orquestra era muito mais bonita do que eu tinha na minha cabeça. Teve momentos que foi contrário, olha, nesse caminho eu não quero ir por aqui, eu proponho outra coisa. Então eu proponho através dos meus gestos, né? Eu começo a moldar o som para uma linguagem não verbal, né? A gente trabalha muito com o inconsciente do músico, né? Ele tem tanta nota para tocar que o músico também não fica olhando para o maestro assim para ver o que ele está fazendo, que não dá conta. Então a gente trabalha muito com a visão periférica do músico, né? É igual quando a gente vai num restaurante, o garçom está ocupado lá no canto, você faz um gesto assim e ele já sabe que você está pedindo a conta daqui a pouco, né? Então Verdade. a gente trabalha muito nessa parte também. E é interessante, né, essa questão de escutar o outro, lidar com o outro. Eu, enquanto maestro, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma como eu estou sentindo no momento. Porque se tem um músico na orquestra que não está num dia legal, né, que acordou de mau humor, tá infeliz, não contamina a orquestra. Se o maestro está infeliz, eu faço da vida deles um inferno. Então eu tenho que tomar muito cuidado mesmo para manter sempre o melhor ambiente possível dentro do equilíbrio, ensaio. né? Eu acho que é o equilíbrio de cada um, né? Equilíbrio individual, né, de cada um e essa cooperação, né? Esse querer realmente escutar o outro. Eu percebo muito que as crianças, Thiago, né? Eu tenho essa experiência com as crianças, com adolescentes, com os adultos, terceira idade, enfim. Mas as crianças, elas perderam essa noção da escuta. Eu sempre explico, né, gente? Escutem. Então a gente tem que desenvolver a escuta. Não é a mesma coisa de falar ouça. Eu sei que tecnicamente o que eu vou falar não está correto, mas o nosso ouvido é como se ele fosse um músculo. A gente treina, a gente desenvolve, a gente lapida ele. Então não é uma coisa assim, eu tenho dificuldade de escutar, meu ouvido é assim, não tenho talento para música. Não. Vai estudando, vai querendo desenvolver, que você vai lapidar muita coisa de sensibilidade. E você trabalhando o seu ouvido, você vai criar você vai lapidar também sua sensibilidade em relação ao outro, na sua relação humana, né? E é interessante isso, porque a gente tem diversas escolas, né, de pensamentos musicais, né? Eu confesso que eu estou meio apaixonado no momento pela escola russa, né? E a escola russa é interessante, que eles criam regras, digamos assim, de como tocar em conjunto, né? Então a primeira regra era não passar vergonha. A segunda regra, para não passar vergonha, porque é sempre uma escadinha, é tocar junto com o outro acima de qualquer coisa. Tocar junto com o outro significa: eu não vou tocar mais forte, eu não vou tocar mais fraco, eu não vou tocar antes, eu não vou tocar depois, eu vou tocar com. Então eu vou produzir de acordo com o que o outro está fazendo, né? E depois olha o maestro. Então o meu papel como maestro dentro dessa escola não seria impor uma situação. Eu vou simplesmente lidar com o que os músicos estão oferecendo. Eu coloco a ponta da minha batuta naquela pulsação que o grupo tem, que está todo mundo pulsando igual, né? E manipulo isso, né? E só um dado muito curioso, falando de pulsar igual, há estudos, né? Eu vi uma vez de um cardiologista espanhol que o filho tocava clarinete numa orquestra. E ele queria saber se os instrumentos de sopro tinham um esforço acima do que seria um instrumentista de corda tocando, uma percussão tocando. E o que ele acabou descobrindo é que um coração de músico profissional, durante ensaios e concertos, eles batem muito mais rápido que uma pessoa normal em repouso. E não contente, eles entram em sincronia. Tanto a frequência cardíaca quanto a frequência esqueci o nome agora também, dos neurônios também, tem um ritmo cerebral também. E isso entra em consenso. Então, quando você está se preparando para o ensaio ou para o concerto, e já está todo mundo pulsando igual. Já está todo mundo se preparando para entrar naquela fluidez da música que vai fazer na sequência. É uma grande célula, na realidade, né? É como se a gente imaginasse o nosso corpo humano, que funciona tão perfeitamente, né? Com uma grande orquestra, não é isso? E pensar nesse pulsar, né? Nesse pulsar do coração e entrar em sintonia, né? Com essa frequência também cerebral, né? É uma coisa incrível. E as pessoas não fazem ideia, né? Tiago, nós estamos com a orquestra aqui de cordas, né? Eu acho que seria muito interessante se você pudesse exemplificar como é o seu trabalho.
Maravilha. Tá? Vamos fazer isso então. Então eu vou convidar aqui nossos queridos músicos que vieram a brilhantar aqui nosso programa. E para você que não sabia, né, ou não sabe como que é o trabalho de um maestro, né, vai ser uma oportunidade. Chama aí o seu parente que gosta de música para assistir. E vocês viram que grande aprendizado humano, né, que a música nos possibilita. Tanta coisa a gente falou aqui. Nós falamos em cooperação, falamos em respeito, falamos no ego, que é tão difícil, né? Hoje em dia, tanto ego, né? A pessoa está tão preocupada com ela mesma, preocupada com aquilo que diz respeito só a ela e esquece do outro. Então, é um grande exercício. Vamos lá, então, maestro Tiago, com a orquestra de cordas. Bom, a primeira coisa a se dizer é o seguinte: nenhum grupo precisa de um maestro para tocarem junto, né? Precisa de um maestro para ter uma concepção musical. O que é isso? É interferir e propor uma interpretação musical. Mas, então, para exemplificar que eles não precisam de mim para tocar junto, por favor, eu pedi primeiramente vocês começarem. Vocês viram que eles não precisam de mim para tocar em conjunto. O primeiro papel que o maestro pode fazer é começar a cuidar do tempo, né? Então consigo fazer uma relação de tempo. Ele pode fazer ela ficar mais rápida ou mais lenta. Eu não vou fazer uma coisa muito musical agora, tá? Eu quero só mostrar a tipo de exercício, o que dá para fazer, o jeito que eu posso influenciá-los, tá bom? Então, de novo do começo. Então, percebe-se que eu consigo interferir no tempo, nas dinâmicas, pedir para tocar mais forte, mais piano e criar expressividade a partir deles que estão fazendo. Tá bom? Então, mais ou menos isso é o meu trabalho, pessoal. Incrível, né, gente? Como muda, né? É o que ele falou, essa concepção, né, musical. Tocar junto, podemos tocar juntos. Mas quando a gente tem a figura de alguém que
que nos orienta, né, na questão da expressividade, na questão do tempo, desse pulsar. Essa música é uma música tão linda, né? Eu me lembrei, e se eu não me engano, ela foi trilha do filme Titanic. É isso. Gente, tem uma cena que é realmente emocionante. Eu acho que principalmente para o músico que pôde assistir esse filme, né? Infelizmente, a gente viu há pouco tempo atrás um acontecimento trágico. Mas no momento do filme tem uma parte que mostra, então, o navio, né, afundando, as pessoas desesperadas, as pessoas pulando, gritando, e os músicos ali, juntos até o fim, fazendo aquilo que de melhor sabiam fazer, tentando acalmar as pessoas através da música. É uma cena que me emocionou demais. Eu não sei quanto a vocês, né? Eu lembro desse filme, e a cena que eu mais me lembro é essa cena. Eu me coloquei muito no lugar daquele músico que, até o fim, fez valer aquilo que trazia na sua essência. Não é isso? Exatamente. Quando eu vi aquela cena, a ideia de cumprir uma missão, né? De cumprir o trabalho que se propôs a fazer, isso é muito forte, muito impactante. E eu acho que o meu trabalho como músico, né, como artista, né, acho que o trabalho da arte é tirar a pessoa da vida cotidiana dela. Eu quero que enquanto eu estiver no meu concerto, no meu espetáculo, eu quero que enquanto ela entrar naquele lugar, ela passe a viver esse mundo sonoro que eu sou apaixonado, e ela viva durante aqueles minutos essa história sonora junto conosco, e que depois ela volte para a vida dela com outra reflexão, né? Acho que o papel da arte é esse, né? Mostrar, ajudar a sonhar, né? Ver que existem outras possibilidades nessa vida. É verdade, né? Você é quase que como se você transcendesse, né? Como se você pudesse estar numa outra dimensão. Isso acontece muito quando a gente toca, né? Sozinho. Eu, pelo menos, que sou movida à música, eu me sinto realmente, quando eu pego lá o meu instrumento, parece que tudo aquilo, né, que está ao meu redor, ou os problemas que todos temos, né, mas parece que aquilo fica tão pequeno diante da grandeza. E a gente se coloca como mediador, na realidade. Não é isso? Que a música, o compositor, quem fez a obra, né, está ali imperando. E para o próprio compositor, a música dele ainda impera mais do que ele. Né? É uma entrega, na realidade é uma entrega. Não é isso, gente? Eu me emocionei de novo, né, ouvindo e vendo essa expressividade criada, né, essa proposta aí que o maestro trouxe. Vocês queriam dizer alguma coisa a respeito? Como foi essa experiência? É muito interessante, né? Assim que o maestro, né, tomou a direção aqui do conjunto, né? Você vê como é importante, né, para estabelecer uma unidade, né? Você vê, a gente mal teve a oportunidade de poder ensaiar, né, essas músicas juntos, né? E como o maestro, né, exemplificou muito bem aquilo que ele disse, né? Esse papel de estabelecer uma ordem, uma unidade, uma coerência, né? Porque nós estamos aqui, cada um com a sua sugestividade, cada um com a sua forma de tocar, de sentir, né? E o maestro, ele pode muito bem dar esta unidade, né? E até ressaltar, né, essa questão, né, de ser uma música, né, tocada num momento tão especial do filme, né, que simboliza, né, justamente, eu acho, né, a música, né, nesse sentido mais elevado, né, de proporcionar realmente como sendo um veículo, né, para a espiritualidade mesmo, né, um veículo para a nossa, né, espiritualidade, né, dando assim, né, naquele momento ali, né, preparando dessa forma naquele momento, né, o sentimento dos próprios músicos e daqueles que ouviam ali, né, para lidarem, né, com aquela situação, né, tão trágicas, né, lidar com aquela situação, mas de uma maneira que pudesse haver ali uma esperança, né. É isso, né, gente? E a gente está... É uma pena, mas já estamos caminhando para o final do programa. Gostaria das palavras aqui do maestro, para a gente encerrar com música, né? Suas considerações finais. Bom, eu só queria retomar um ponto aqui que o meu colega aqui, o Ricardo, falou, sobre a unidade. É interessante do meu trabalho que
o maestro tem a partitura, que é onde está escrito tudo o que acontece na música daquela apresentação. O trabalho deles é tanto que eles só têm as partes. Então só vem escrito o que o primeiro violino toca, o que o segundo violino toca, o que a viola toca, o que o cello toca. Então, a parte mecânica do meu trabalho é muito simples em relação à quantidade de trabalho que eles têm que fazer, né? Coordenar a mão esquerda, coordenar a mão direita, aprender a afinar, fazer vibrato, produzir som, é um trabalho hercúleo, né? Já o meu trabalho como maestro é tentar entender tudo o que eles têm que fazer e colocar junto. Então são trabalhos bem distintos e aquela coisa, quando cada um respeita, né, o que tem que fazer, fica mais fácil andar em sociedade, fica mais fácil andar em conjunto e a gente chega a algum objetivo em comum, né? Que no nosso caso é fazer música, né? Foi brilhante a participação de vocês todos, né? Pudemos, então, comprovar como a música é um elemento transformador, um agente transformador. Ele pode ser um agente transformador para a nossa sociedade. Então, vamos pensar um pouquinho mais, né? Vamos valorizar a música, essa força que a música tem, né? Valorizar quem faz música, porque a nossa sociedade precisa de uma transformação. A nossa sociedade precisa acordar, despertar. E, primeiro, desenvolver a solidariedade. E a música nos ensina isso, né? Quando a gente começar a olhar para o outro, para as dores do outro, quando a gente começar a desenvolver a nossa escuta para o outro, quando a gente perceber que o outro é tão importante quanto nós, e quando a gente conseguir, de fato, nos despirmos do nosso ego, que nos torna egoístas, individualistas, e não nos levam a lugar nenhum, né? A música, ela tem esse poder. Gente, eu agradeço de coração, né, do fundo do meu coração, pela participação de todos vocês, né, músicos queridos, dedicados, que têm amor. Eu sempre trago aqui gente que eu admiro, eu sempre falo isso, né? Ao Tiago, meu querido também, que conheci pequenininho, tão dedicado, tão disciplinado, né? E agora com essa carreira tão linda, tão linda. Um beijo para todos vocês que nos assistiram, né? E curtam, gente, curtam, assistam, participem. Eu vou querer também saber da sua história, hein? Se você tem uma história com música transformadora, né? Uma história para contar para a gente, ó, entre em contato com a nossa produção. A gente vai querer ouvir sua história também, tá? E música fala direto ao coração. Agradeço pelo nosso patrocinador, né? Núcleo de Arte e Espaço Musical, NAEM. Eu agradeço por toda assim, a minha equipe, né? Gentilmente e trabalhando aqui com tanto amor também, que eu percebo. Minha família, como sempre, eu agradeço. Todos os meus queridos e todas as pessoas que acreditam no meu trabalho e confiam em mim. E não tem como não encerrar com música, né, maestro? Vamos encerrar, então? Tem uma música linda que vocês vão tocar agora. Vamos encerrar com todos, com o maestro, com a orquestra, essa orquestra de cordas. Depois, a gente passa o contato de cada um de vocês, viu, gente? Vai ficar na descrição lá, para todos terem acesso. Agradeço de coração.
Obrigado.